Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor para louvarmos o nome do nosso Deus. Vamos nos levar nosso Deus em oração, consagrando esse culto ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, meu Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia sobre nossas vidas, meu Pai. Nós te louvamos, meu Pai, porque graças, Senhor Deus, à tua misericórdia, nós estamos aqui. Nós somos escolhidos para estarmos aqui, Senhor Deus, cultuando e louvando o teu nome nessa noite, meu Pai. Em nome de Jesus, que rogamos as tuas bênçãos, a tua proteção, a tua orientação para nossas vidas, meu Pai. Nós te agradecemos e pedimos, meu Pai, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Abramos nossas Bíblias em 1 Coríntios 1, versos 18 a 25. Primeira Coríntios 1, 18 a 25, leitura alternada. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século, porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Isso como a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Coloquemos-nos em pé e louvamos o nosso Deus com o hino 304, a voz do Evangelho. Bendito nosso Deus.
pode se sentar. Abramos nossas Bíblias em 1 Coríntios 3, versos de 1 a 3. 1 Coríntios 3, versos de 1 a 3. As dissensões demonstram a falta de espiritualidade. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Amém. Nesse momento, curvemos nossas frontes em oração, confessando os nossos pecados ao Senhor. Vamos rogar maturidade cristã do Senhor para que nós possamos enfrentar os problemas e as dificuldades que venhamos a ter nas nossas vidas e ter sabedoria vinda dos altos céus para passar por esses problemas. Convido o nosso irmão diácono Tiago, que vem aqui à frente nos levar a Deus nessa oração de confissão de pecado. Senhor Deus, nós queremos agradecer, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui adorando ao Senhor, Pai. Queremos reconhecer, Deus, o Seu senhorio sobre as nossas vidas, Senhor Deus. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa as nossas transgressões contra os nossos irmãos. Perdoa os nossos pecados contra Ti, Deus. E, Senhor Deus, cubra-nos com a Sua misericórdia e com a Sua graça nessa noite, Deus. Que tenhamos atenção na Tua palavra, Deus, para ouvir mais o Senhor. Atenção na Tua palavra, Deus, para conhecer mais de Ti, Deus. Nós suplicamos a Sua misericórdia sobre as nossas vidas, não só no dia de hoje, mas durante essa semana e durante toda a nossa vida, Pai. Perdoa-nos e nos ame cada dia mais, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amamos ao Senhor, por isso lhe somos gratos. Eu convido a igreja que abram suas Bíblias em Gênesis 14, versículo 20. Gênesis 14, versículo 20. Antes da leitura do texto, eu quero me dirigir em especial aos nossos queridos visitantes. Peço que não se constranjam em contribuir financeiramente com a nossa igreja. Se porventura vocês quiserem participar conosco deste momento especial, sintam-se em liberdade, mas não por constrangimento. Eu vou fazer a leitura e a igreja acompanha. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Neste momento, a equipe do louvor vai nos conduzir o cântico Obrigado, Jesus. E aqueles que vieram preparados com seus dízimos e oferta estão em liberdade. Nos colocar de pé para louvar nosso Deus. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus, pelo dia que nasci. Obrigado, Jesus, pelo irmão que está do meu lado. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado,
Obrigado, Jesus, pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Eu vou convidar o Robson que faça uma oração agradecendo pelos dízimos e ofertas. Senhor, muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado condição, ó Pai, de estar trazendo o seu dízimo à tua casa, ó Pai. Que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai, a vida de cada um, ó Pai. Abençoe o teu emprego, Deus. Que o Senhor possa estar dando mantimento ao teu povo, Deus. Obrigado por todas as ofertas recebidas, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando a tua casa, ó Pai. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Vamos ainda continuar louvando nosso Deus com grande, oh meu Deus. A igreja vem forte com grande, oh meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar.
todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome eu sei, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quero ver só a igreja agora bem forte. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Amém. Convido as crianças até 7 anos, a igreja para sentar, que vem aqui à frente para orarmos, e as professoras. Se você está nos visitando e tem filho até 7 anos de idade, nós temos um culto separado para eles. Convido a essa professora que vai... Oi? A professora não está aqui? Não vai ter cultinho? Não tem cultinho? Então, de marcação comigo, e é a segunda vez. Vou orar pelas crianças mesmo assim. Senhor, nós te louvamos, meu Pai, pela vida das nossas crianças, que tanto, Senhor Deus, abrilhanta o nosso trabalho. Crianças, meu Pai, que nós vemos, Senhor Deus, os trabalhos da UCP, que têm anseio para trabalhar para o Senhor, que disputam, Senhor Deus, eleição, meu Pai, com vontade de ganharem, meu Pai, para trabalharem, para serem, Senhor Deus, para trabalharem na direção, Senhor Deus, do trabalho das crianças, meu Pai. Crianças, meu Pai, que têm, Senhor Deus, nos alegrado, Senhor Deus, com a frequência dos trabalhos da UCP, meu Pai. Crianças, meu Pai, que têm se dedicado, meu Pai. Te louvamos também pela vida dos pais, Senhor Deus, que têm, Senhor Deus, nos ajudado e cooperado com esse trabalho, meu Pai. Rogamos as tuas bênçãos sobre nossas crianças. Pedimos, meu Pai, que o Senhor acalme os seus coraçãozinhos, que eles possam se comportar e ouvir a tua palavra conosco aqui no templo, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. As crianças podem se assentar, hoje elas vão permanecer. Isso. Mas receber a oração. Irmãos, o diácono Heraldo, ele me avisou, mas eu confesso que nessa última semana, vivendo essa realidade de pai e mãe, né, a Priscila está viajando, eu esqueci agora de comentar com o presbítero Arsênio. Então, o lapso foi meu. Eu peço que os irmãos orem pela minha vida, para que Deus tenha misericórdia de mim. Irmãos, hoje também nós comemoramos o Dia do Jovem Presbiteriano. Como parte das comemorações alusivas a esse dia, os nossos jovens estiveram esse final de semana na igreja de Rolim de Moura, comemorando o DJP, Dia do Jovem Presbiteriano. E como é comum em nossa igreja, nós também orarmos pelos nossos jovens, agradecendo a Deus pela nossa mocidade, eu também quero fazê-lo agora. Quero pedir a todos os nossos jovens, por gentileza, que venham aqui à frente. Nós queremos orar pela nossa UMP. Eu sei que é difícil um jovem tomar iniciativa. Muito bem, vamos lá, minha presidente. Isso. O jovem fica esperando um olhando para o outro. Aí quando um vai, o outro tem coragem de ir. Muito bem. Nossa mocidade linda e abençoada. Renê, você é da mocidade ainda, Renê? Você não é crise da meia-idade não, Renê? Vai no limite, né? Muito bem. Ok, irmão, nós vamos orar. Eu quero convidar a nossa irmã Eva, que vem aqui à frente, nos conduzir a Deus uma palavra de oração, intercedendo pelos nossos jovens. Eva é professora de boa parte desses nossos jovens, e nós sabemos do amor e do carinho que tanto ela quanto o presbítero Iron têm para esses nossos irmãos.
são lindos, né? Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós te damos graças, ó Deus, porque o Senhor tem nos alegrado com a presença desses nossos jovens. Pai, agradecemos pelo chamado que o Senhor fez a cada um deles, a estarem na tua presença. A nossa oração nessa noite, ó Deus, é que o Senhor preserve cada um deles para ti mesmo. Que o Senhor os guie em retidão. Que o Senhor refaça no coração deles o amor a ti, meu Pai. E que eles, ó Deus, possam ser sal e luz para que muitos outros vejam o Senhor na vida deles. Pai, obrigada porque nós os temos no meio de nós. Eles renovam a nossa alegria, eles nos animam, ó Deus, eles nos inspiram. Pai, muito obrigada pela família de cada jovem desse. Muito obrigada, Senhor, porque a tua palavra alcançou o coração deles. E que o Senhor esteja manifestando a tua graça, a tua bondade sobre cada um, desviando os pés deles do mal. Que eles possam, ó Deus, a cada dia firmar o coração em ti. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nossos jovens permaneçam aí à frente. Quero convidar a igreja a se coloque em pé. Como a Eva disse na sua oração, os jovens nos dão alegria, os jovens nos inspiram alegria, e nós vamos louvar o Senhor. Eu vou pedir aí pessoal da equipe que venha. Nós vamos louvar o Senhor com o cântico A Alegria Está no Coração. E não, aí vocês vão cantar, uai. Muito bem. Nosso lindo coral de jovens aqui, hein? Já que as crianças não saíram para o culto, então vamos cantar para os jovens. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Alegria, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar numa tropa e salvar as muralhas. Aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e salvar as muralhas. Aleluia, aleluia. Cristo é rocha da minha salvação. Não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e salvar as muralhas. Aleluia, aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem, é o amor que só tem, é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia. Parabéns, meus jovens. Deus abençoe. Podem se assentar. É a mocidade mais linda desse Brasil. Muito bem. Amados irmãos, abramos a palavra do Senhor na primeira carta escrita pelo apóstolo João, capítulo 2, do versículo 24 ao versículo de número 25. Primeira carta escrita pelo apóstolo João, capítulo 2, do versículo 24 ao versículo de número 25.
Nós vamos até o 29, 24 a 29. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 24 ao 29. Muito bem. Irmãos, antes de orarmos aqui, eu quero fazer a introdução do tema que nós pretendemos abordar com a igreja nessa noite. Alguns cristãos têm um anseio muito grande no seu coração de buscarem novas experiências. Principalmente com o passar do tempo, alguns cristãos acabam ficando cansados com a rotina da igreja. Passam a buscar novas experiências. Começam a correr atrás de novos movimentos, de outros pregadores. Passam a buscar outros ministérios. E esse tipo de inquietação, esse tipo de agitação, esse desassossego da alma, não é algo apenas típico dessa geração. Mas a Bíblia já mostra que no passado os apóstolos se preocupavam com esse tipo de comportamento por parte da igreja, daqueles que não se sentiam contentes, satisfeitos, plenos, apenas com a pregação do Evangelho. Queriam algo mais, buscavam algo mais, queriam sair da rotina, buscavam novos movimentos. Nós vamos orar, pedindo ao Senhor Deus que nos dê entendimento sobre esse assunto. Como nós devemos nos portar, como permanecermos firmes na fé. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Ore ao Senhor, peça que Deus fale ao seu coração nessa noite. Pai, nós vamos ler a Tua palavra e pedimos, ó Pai, que a Tua palavra que será lida e explanada nessa noite, possa ser, ó Pai, por nós compreendida. Possamos, ó Deus, ter a atenção necessária, a reverência necessária, ó Deus, para que nós possamos, ó Pai, atentamente ouvirmos a Tua voz e sermos obedientes, ó Deus, à Tua palavra. Seja sobre nós, ó Deus, a Tua graça nessa noite. Ilumina, Senhor, as nossas mentes, ó Deus, para que nós compreendamos aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Nas igrejas da Ásia, um movimento iniciado ainda no primeiro século, chamado gnosticismo, abalou as estruturas daquelas igrejas. O movimento gnóstico foi um movimento místico, um movimento que enfatizava o transcendente. Muitas pessoas foram seduzidas e encantadas por esse movimento. Os mestres do gnosticismo ensinavam que o cristão deveria buscar uma gnosis, uma experiência transcendente, algo que fosse além do Evangelho. O apóstolo João escreve para essas igrejas com o objetivo de exortar os seus leitores a não se desviarem do Evangelho, mas a permanecerem firmes na fé. E por que eles deveriam permanecer firmes na fé? Porque abraçar essa experiência, o gnosticismo, era incorrer no erro, era caminhar na heresia, e essa heresia poderia ser fatal. Eles poderiam se desviar da verdade, caminharem a passos largos à condenação eterna. O tema da nossa mensagem dessa noite é permanecendo firmes na fé. Permanecendo firmes na fé. E como nós podemos permanecer firmes na fé? Como nós podemos permanecer alicerçados sobre aquilo que nós aprendemos? Amados irmãos, eu gostaria nessa noite de apresentar a vocês, à luz do texto que nós vamos ler, 4 argumentos para que nós possamos permanecer firmes na palavra do Senhor. O meu primeiro argumento está alicerçado nos versículos 24 ao versículo de número 26. Por favor, acompanhe na sua Bíblia, de 24 a 26. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei em vós no Filho e no Pai.
E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Versículo 26. Isto que vos acabo de escrever é acerca do que vos procuram enganar. A primeira lição importante que nós aprendemos essa noite, meus amados irmãos, para nós permanecermos firmes na fé, nós precisamos permanecer firmes no Evangelho que nós ouvimos. Permaneça firme no Evangelho que você tem ouvido e que lhe foi ensinado. E o apóstolo João aqui, meus amados irmãos, ele nos apresenta 3 bons argumentos à luz desse texto, para que eu e você permaneçamos firmes no Evangelho que nós ouvimos desde cedo. Primeiro argumento, versículo de número 24, permaneçamos firmes no Evangelho por causa da autoridade apostólica. O versículo 24 diz: permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei vós no Filho e no Pai. O que o apóstolo João está mostrando aqui aos seus leitores? Que o Evangelho lhes foi apresentado através dos apóstolos. Cristo, ele é a pedra angular da igreja, os profetas e os apóstolos são o fundamento da igreja. A igreja presbiteriana do Brasil é uma igreja apostólica. Nós estamos lendo e estudando o ensino de um apóstolo, o apóstolo João. João foi o último dos apóstolos a morrer. Podemos dizer que é o escrito mais recente que temos do Novo Testamento. O apóstolo João exorta aquela igreja a não abraçar as novidades do gnosticismo, mas antes permanecer naquilo que eles ouviram de Pedro, Paulo, do próprio João e de outros apóstolos. O que eu e você precisamos entender, meus amados irmãos, que o ensino que nós temos é um ensino inspirado. Os apóstolos, eles não foram homens comuns, mas foram homens santos escolhidos por Deus, para que por meio destes o Evangelho, a palavra salvadora, chegasse até nós. Estes homens pagaram com a sua própria vida o preço de seguir a Jesus. E por causa destes homens, o testemunho desses homens, o escrito desses homens, hoje nos chegou a palavra verdadeira, a palavra que nos garante a vida eterna. Portanto, meus amados irmãos, eu e você devemos permanecer no Evangelho, porque o Evangelho foi ensinado por Cristo aos apóstolos, e os apóstolos ensinaram à igreja. E aqui nós estamos, meus amados irmãos, com a palavra que produz a salvação e a vida eterna. O segundo argumento que o apóstolo João usa aqui, no sentido de nos exortar e nos encorajar a permanecermos firmes no Evangelho que ouvimos desde cedo, é porque se nós negarmos este Evangelho, corremos o risco de abraçarmos ensinos de demônios. Vejam vocês o versículo de número 26, por favor. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. No domingo passado, nós falamos justamente sobre o ensino do anticristo e do ensino dos anticristos, dos falsos profetas. Rejeitar o Evangelho é correr o risco de abraçar o ensino de demônios. Rejeitar a palavra de Deus é correr o risco de ser enganado pelo diabo. E é importante que nós alertemos a igreja que o diabo, conforme a própria Escritura nos diz, ele não aparece de cauda vermelha, de tridente, de capa, mas ele aparece transvestido de anjo de luz, com o objetivo de enganar até mesmo os eleitos. O diabo é o pai da mentira, e algumas mentiras que o diabo ele vai soltando e disseminando na igreja são extremamente agradáveis aos nossos ouvidos. Por exemplo, uma mentira clássica que a gente ouve constantemente nos círculos evangélicos é esta:
que todo o caminho leva à vida eterna. Você já ouviu isso? Que todos os caminhos levam a Deus? Amados irmãos, lê do engano, o ensino de Satanás, o pai da mentira. A Bíblia é clara, o próprio Senhor diz, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Há um único caminho. O Evangelho é exclusivista, só Jesus salva, e não há salvação fora de Cristo Jesus. Portanto, meus amados irmãos, nós precisamos ter o discernimento quanto à verdade. Nós precisamos conhecer a verdade e estarmos firmados no Evangelho que nos foi transmitido pelos apóstolos. Segundo argumento, amados irmãos, que eu chamo a atenção da igreja, porque eu e você devemos permanecer firmes no Evangelho? Por causa do perigo de não sermos salvos se rejeitarmos o Evangelho. Vejam vocês o versículo 24, a segunda parte, e o versículo 25, que diz: também permanecereis vós no Filho e no Pai, e esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Há duas questões aqui, nessa porção do texto que nós acabamos de ler, que eu chamo a sua atenção. A primeira delas é o seguinte: a nossa comunhão com o Pai e com o Filho, ela é estabelecida pela nossa permanência no Evangelho. O que eu digo? Veja bem, uma pessoa ela pode estar em uma igreja sem que ela tenha comunhão com o Pai e com o Filho. Nem sempre religiosidade é sinônimo de comunhão com o Pai e com o Filho. Vou dar um exemplo para que fique ainda mais claro a minha ilustração. Se uma pessoa está na igreja, porque ela está à procura de prosperidade, riqueza, sucesso, ou uma cura física, a solução dos seus problemas familiares, se essa pessoa está na igreja e não está por causa de Cristo e por causa do Evangelho, essa pessoa está fatalmente condenada e perdida. Nós sabemos que o Deus que nós servimos, Ele pode fazer todas essas coisas. Mas o que eu quero que em nome de Jesus você compreenda, que a nossa motivação em estarmos na casa de Deus, nos reunirmos neste lugar, não pode ser por aquilo que Deus pode fazer. Mas eu e você precisamos estar aqui alicerçados por aquilo que Ele já fez por nós, conforme está registrado no Evangelho. Ele morreu na cruz para nos dar a vida eterna, e por causa disso nós adoramos ao Senhor Jesus, e por causa disso nós o servimos. Não por aquilo que vai fazer, mas por aquilo que Ele já fez por nós. Por isso, meus amados irmãos, a palavra do Senhor diz que nós devemos permanecer no Evangelho, porque permanecendo no Evangelho, nós mantemos a comunhão com o Pai e com o Filho. É impossível dizer que temos comunhão com o Pai e com o Filho, abraçando uma falsa religião. É impossível dizer que temos comunhão com o Pai e com o Filho, se nós não estivermos alicerçados no Evangelho. Há uma única verdade. Há uma única palavra que salva, há uma única verdade que conduz o homem à vida eterna, e essa palavra é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Chama a atenção também, amados irmãos, para a segunda parte aqui, o versículo 25, e esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Eu só poderei de fato ter plena convicção e certeza da vida eterna se permanecer no Evangelho e guardar o Evangelho como tem sido pregado até o fim. A certeza da minha salvação, ela não é sustentada por palavras de homens, por promessas de pastores e líderes, mas a certeza quanto à minha salvação é assegurada pela promessa que Cristo Jesus, Ele nos fez. O próprio Jesus diz: quem crê em mim tem a vida eterna.
Portanto, se eu rejeito o Evangelho, se eu abraço uma outra fé, se eu passo a correr atrás de novidades, modismos, ministérios contemporâneos, eu corro o risco de não ter a minha salvação. O salvo persevera no Evangelho até o fim. O salvo anda na verdade até o fim. Por isso, eu gostaria que você nessa noite colocasse a sua vida diante de Deus. Você está inquieto? Você está desejoso de algo novo? De um ministério novo? De uma novidade? De algo surpreendente, extraordinário, como tem sido prometido em muitos movimentos por aí? Cuidado. Isso pode lhe ser muito caro. Conversando com os pastores que estiveram aqui no final de semana passada, reverendo Ricardo, reverendo Rodrigo, Dirley, nós estávamos almoçando e eles estavam compartilhando uma experiência que tem preocupado a liderança da nossa igreja. Nós temos visto hoje em nossa igreja um movimento que nós podemos dizer assim, fantástico, e somos muito gratos a Deus pelo aquilo que o Senhor tem feito na Igreja Presbiteriana do Brasil nos últimos anos, nos últimos 3 anos. Nós temos recebido muitas pessoas vindo de movimentos pentecostais e neopentecostais. Grande parte da membresia que nós temos recebido nos últimos anos são oriundos desses movimentos. E em conversas que nós temos tido aqui na igreja, o conselho tem testemunhado também essa conversa. Muitos desses irmãos que têm se achegado à nossa igreja têm dito assim: pastor, nós cansamos do oba-oba, nós cansamos de promessas vazias, de cultos emocionais, nós queremos algo sólido, nós queremos a pregação da palavra, e muitos aqui estão porque querem a Bíblia, querem a pregação da palavra, estão com fome e sede do Evangelho, e nós somos muito felizes, graças a Deus, por você que está vindo aqui e está com fome e sede do Evangelho. Mas a minha preocupação, eu disse a minha preocupação, é que a gente tem visto um movimento contrário. Muitos presbiterianos antigos estão abandonando a igreja. Muitos estão saindo. E esses que saem, nós estamos cansados de pregação, cansados de estudo. Nós queremos outra coisa, nós queremos outra novidade. Então a gente está recebendo gente nova, cansados do oba-oba, e os de casa mais velhos estão saindo de casa atrás do oba-oba. Então eu já faço aqui uma primeira aplicação. Você que já é mais antigo de casa, que está meio cansado da pregação, que está meio cansado do estudo, reveja os seus conceitos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos exorta a nós permanecermos firmes no Evangelho, que nós recebemos desde o princípio. E é nesse sentido que nós somos uma igreja tradicional, porque nós nos permanecemos firmes no Evangelho que o Senhor Jesus nos entregou por meio dos seus apóstolos. Segunda lição que eu quero destacar nessa noite, amados irmãos: como permanecer firmes na fé. Segundo lugar, se você puder anotar, anote. Devemos permanecer na unção do Espírito. Devemos permanecer na unção do Espírito. Vejam vocês, amados irmãos, o versículo 27 é o versículo que eu vou fundamentar o meu argumento. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Amados irmãos, eu quero destacar aqui algumas questões importantes. Primeiro, como um crente sabe que tem a unção do Espírito Santo?
Esse é um termo até um tanto quanto polêmico em nossos meios, né? Nos meios presbiterianos. Porque algumas pessoas nos acusam, de forma equivocada, que nós somos uma igreja fria, que engessamos o Espírito Santo, e que não há entre nós a unção do Espírito Santo. É muito importante que nós entendamos o que o apóstolo João quer dizer com a unção do Espírito Santo. Todo o verdadeiro cristão, guarde bem isso, ele tem a unção do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. E a unção do Espírito Santo não é você ficar rodopiando na frente da igreja, ou você falando sons desconexos, ou você tendo visões acerca de algo que no futuro há de acontecer. Nada disso. Unção não tem nada a ver com rituais litúrgicos, com práticas de dons extraordinários. A unção do Espírito Santo é a capacidade que Deus nos dá, pelo seu Santo Espírito, de crer, compreender e aceitar a pregação do Evangelho. É isso que o apóstolo João está dizendo. Vejam vocês no início do versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele, Jesus, recebestes, permanece em vós. Ou seja, todo cristão, quando ele lê o Evangelho e ele crê que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, é um sinal de que ele tem a unção de Deus sobre a sua vida. E por isso o texto diz que não há necessidade de alguém que vos ensine. O apóstolo João está aqui advertindo justamente sobre os gnósticos que enfatizavam o seguinte: olha, você precisa buscar essa unção com o Espírito Santo, e eu vou lhe ensinar o que é esta unção com o Espírito Santo. Você vai ter uma experiência mística, uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo. Pode deixar que eu vou te ensinar. Qualquer discurso ou qualquer menção aos dias de hoje é mera coincidência. Porque o gnosticismo, em algumas das suas práticas, ele aparece no decorrer da história de tempos em tempos. E talvez você já até ouviu, ou foi de uma certa forma interpelado por alguém que diz: olha, eu tenho uma unção especial, eu tenho algo que é tremendo, e eu quero compartilhar com a sua vida. O apóstolo João diz que nós temos algo sobrenatural e tremendo em nossa vida. E a maior de todas as manifestações do Espírito Santo ocorreu já na sua vida, no seu coração, quando você, pela fé, creu no Evangelho como sendo o meio que Deus estabeleceu para a sua salvação. Não há necessidade de que ninguém vos ensine. Você não precisa buscar outro tipo de experiência. Quer ver o Espírito Santo de Deus na sua vida? Você crê no Evangelho? Quer ver a ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus na sua vida? Você crê que Cristo Jesus é o seu único e suficiente Salvador? Quer ver a ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus na sua vida? Você ora confessando os seus pecados ao Senhor? O que nós precisamos, meus amados irmãos, e a Bíblia nos recomenda, é buscarmos sermos cheios do Espírito Santo de Deus. E isso se dá à medida em que nós oramos e buscamos mais ao Senhor, conhecemos mais a sua palavra, santificamos a nossa vida, conforme nós fazemos, praticamos essas 3 disciplinas, mais cheios do Espírito Santo, mais cheios da unção do Espírito Santo, que nos conduz ao conhecimento da verdade. Existem hoje, amados irmãos, 2 extremos nas igrejas evangélicas. O primeiro extremo é uma realidade talvez do nosso quintal, uma realidade mais próxima a nós como igreja, que é negligenciarmos o ministério e a obra do Espírito Santo. Quando a gente começa a pregar sobre o Espírito Santo, o papel do Espírito Santo, alguns mais antigos começam a se inquietar na cadeira, pensando consigo mesmo: isso é coisa de pentecostal.
etimologicamente falando, historicamente falando também, nós somos pentecostais. No sentido de que o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre as nossas vidas. Nós não compactuamos com as doutrinas que cercam esse movimento, hoje denominado pentecostal. Foi tirado de nós esse termo. Porque todo cristão, ele é historicamente pentecostal, porque nós recebemos o Espírito Santo de Deus que nos conduz ao caminho da verdade e que nos traz discernimento quanto ao Evangelho. Então eu e você precisamos entender que nós dependemos do Espírito Santo. E nós precisamos buscar e orar em nossa casa, e orar aqui na igreja, dizendo: Senhor, enche-nos com o Teu Santo Espírito, enche-nos, ó Deus, com a Tua graça, enche-nos com a Tua unção. E não é errado nós orarmos assim, é bíblico. O segundo extremo é abandonar a palavra, é negligenciar a palavra, é apenas buscar as experiências, esse misticismo que assola e invade as igrejas evangélicas hoje no Brasil. Nós precisamos, olhe bem para cá, e eu quero que você entenda bem isso, buscarmos o equilíbrio. O equilíbrio é sempre saudável. Sermos fervorosos de espírito, mas firmes e alicerçados na palavra de Deus, sendo ousados na pregação do Evangelho, ousados no testemunho, ousados no discipulado, mas alicerçados e firmes na doutrina da fé cristã. Equilíbrio, fé e fervor, doutrina e piedade. Amados irmãos, eu pela manhã, eu deixo meus filhos na escola, e ali é onde meu filho estuda, meus filhos estudam, tem uma igreja evangélica, e amados irmãos, como me alegra o meu coração, e eu oro ao Senhor, pedindo: Senhor, me dá a graça de ver um dia isso na minha igreja. Mais de 50, 60 pessoas, na sua grande parte mulheres, pela manhã, 6 horas, enchendo o templo e orando e buscando ao Senhor. Muitas vezes o fazem sem ter o discernimento correto, mas sabem que dependem do Espírito Santo. Que casamento seria perfeito, podemos dizer assim, se nós tivéssemos a mesma disposição e o mesmo fervor que esses segmentos têm, de orar e de buscar a Deus, e de buscar uma vida de santidade, com o ensino e o conhecimento que nós presbiterianos temos da palavra de Deus. O que falta em nós, amados irmãos, é reconhecermos a nossa dependência do Espírito Santo. É como Paulo diz: quando sou fraco, aí é que sou forte. Nós só vamos permanecer firmes, amados irmãos, nós só vamos perseverar até o fim, se nós de fato reconhecermos como igreja a nossa dependência do Espírito Santo de Deus. Terceira forma aqui, amados irmãos, de nós permanecermos firmes em nossa fé. Vimos até agora, eu quero que você recapitule comigo. Nós vamos permanecer firmes se nós guardarmos o Evangelho como nos foi anunciado. Segundo, nós vamos permanecer firmes se nós permanecermos na unção do Espírito Santo. E em terceiro lugar, nós vamos permanecer firmes na fé se nós permanecermos alicerçados na obra de Cristo Jesus. Versículo 28, por favor, acompanhe. Filhinhos, o apóstolo João, ele usa esse tom bem paterno: filhinhos, agora pois permanecei nele. Nele é quem? Jesus, para que quando ele Jesus, se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Por que eu e você devemos permanecer em Cristo? Pelo menos o apóstolo João nos apresenta 3 bons motivos aqui na sua carta, e eu gostaria que você acompanhasse esses textos comigo. Eu e você devemos permanecer firmes em Cristo Jesus,
porque Ele se encarnou para remover os nossos pecados. Vejam vocês o capítulo 3, versículo 5, por favor, acompanhe na sua Bíblia, capítulo 3, versículo 5. A palavra do Senhor assim nos diz: sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. O nosso maior problema se chama pecado. A nossa maior enfermidade se chama pecado. O que nos afasta da presença de Deus são os nossos pecados. O que nos condenava ao inferno são os nossos pecados. Mas Cristo Jesus, Ele veio e Ele se encarnou para remover os nossos pecados. Isso não quer dizer que nós não pequemos. É claro que ainda, infelizmente, nós tropeçamos, e o pecado na vida do crente é algo acidental. Mas a condenação que havia sobre nós, o jugo do pecado, este Cristo Jesus removeu na cruz do Calvário. Portanto, eu e você devemos permanecer firmes em Cristo Jesus, porque Ele removeu os nossos pecados, Ele nos libertou da condenação dos nossos pecados. Segundo argumento que o apóstolo João apresenta aqui, amados irmãos, porque eu e você devemos permanecer firmes em Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus, Ele destruiu as obras do diabo. Vejam vocês no capítulo 3, versículo 8, dessa mesma carta. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Deixa eu rapidamente explicar isso aqui, porque senão pode levantar no coração da igreja alguma dúvida. Vejam só. O crente, ele peca? Peca. E até no capítulo 2, o apóstolo João diz que quando nós pecamos, nós não podemos ser tomados pelo desespero, porque nós temos um advogado junto ao Pai, que é Cristo Jesus, e Ele é a propiciação, um sacrifício pelos nossos pecados. Então, o que o apóstolo João está querendo dizer aqui com aquele que pratica o pecado procede do diabo? Vamos lá. Aquela pessoa que sabe que é errado, que vive no pecado deliberadamente, intencionalmente e não quer mudar de vida. O apóstolo João diz que essa pessoa que conscientemente quer o pecado, prefere o pecado e rejeita a graça de Deus, essa pessoa procede do diabo. Continua aqui o texto. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. E para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Logo, portanto, meus amados irmãos, nós entendemos que toda a obra do diabo já foi destruída. Ele atua, sim. Ele continua armando ciladas, sim. Mas ele sabe que o seu fim já está próximo. Quando Cristo ressuscitou ao terceiro dia, o diabo, ele foi fatalmente ferido. Ele sabe que a sua hora está chegando. E o diabo, guarde bem isso, ele não tem poder nenhum sobre nós. Ele arma ciladas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, preste bem atenção nisso. O maligno, ele não se apodera daqueles que são filhos de Deus. Aqueles que têm o sangue do Cordeiro na sua vida, o diabo não lhe toca. Mas talvez você fale assim, mas pastor, peraí. Eu já vi casos de pessoas na igreja que ficaram possuídas por espíritos demoníacos. Eu já vi pessoas dentro da igreja que ficaram possessas. Eu explico. Nem todos que estão dentro da igreja são verdadeiramente filhos de Deus, foram lavados e selados pelo sangue do Cordeiro. Vocês entenderam isso? Você pode ter pessoas dentro da igreja que ainda não foram selados pelo Espírito Santo.
Você pode ter pessoas dentro da igreja que ainda não foram lavados pelo sangue do Cordeiro. E por consequência disso, a casa está vazia. E por consequência disso, o diabo pode se apoderar dessas vidas. Mas aquele que é lavado pelo sangue do Cordeiro, que tem o Espírito Santo de Deus, que tem a unção do Espírito Santo de Deus na sua vida, o maligno não lhe toca. É impossível que um verdadeiro crente, um verdadeiro cristão, ele seja possesso. Terceiro aspecto aqui, amados irmãos, ou melhor, terceiro argumento que o apóstolo João ele usa aqui para justificar o fato de nós permanecermos firmes em Cristo Jesus. Nós vimos até agora dois. O apóstolo João diz que nós devemos permanecer firmes em Cristo porque Cristo ele veio ao mundo para remover os pecados. Nós devemos permanecer firmes em Cristo porque ele veio para destruir as obras do diabo. E por último, capítulo 4, versículo 9, por favor acompanhe. Capítulo 4, versículo 9 diz: nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Isso aqui é lindo. Em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Eu e você devemos permanecer firmes em Cristo, porque a maior demonstração de amor que Deus deu à humanidade foi o sacrifício do seu Filho Jesus. O maior de todos os presentes que um homem pode receber da parte de Deus é a salvação que está em Cristo Jesus. Esse presente, ele é inigualável, ele é incomparável. Nada do que nós venhamos a fazer, meus amados irmãos, faz com que nós, diante de Deus, mereçamos tamanho presente. Cristo, ele prova o seu amor para conosco, quando ele derrama o seu sangue na cruz do Calvário. O Pai prova o seu amor para conosco, por ter mandado o seu Filho Jesus, para morrer na cruz por mim e por você. Portanto, eu e você devemos permanecer firmes em Cristo, porque Ele é o maior presente que um homem pode receber nessa vida. Nenhuma fortuna, nenhum emprego, nada se compara ao presente que é Jesus em nossa vida. Termino aqui, amados irmãos. Como nós podemos permanecer firmes em nossa fé? Em quarto e último lugar, praticando a justiça. Praticando a justiça. Vejam vocês o versículo número 29, por favor. Se sabeis que Ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele, é nascido de Deus. Vamos entender o que significa essa expressão aqui, pratica a justiça. Existem, amados irmãos, dois tipos, e prestem bem atenção nisso aqui, dois tipos de obras. Existem as obras e as boas obras. As obras é aquilo que mesmo na esfera religiosa, mesmo dentro da igreja, a gente faz para se aparecer. Por exemplo, eu posso estar aqui diante de vocês pregando, e para muitos de vocês, talvez isso seja uma das coisas mais lindas que alguém possa fazer. Nossa, que beleza, coisa maravilhosa que o pastor faz. Ele está pregando a palavra de Deus, anunciando a palavra de Deus, como isso é maravilhoso. Mas eu quero dizer a vocês, que para Deus, pode isso que eu estou fazendo não ter nenhum valor. Estranho isso, né? Mas eu explico. Porque vai depender muito da motivação do meu coração. Porque se eu aqui estou pregando para receber aplausos e reconhecimento de vocês, para Deus isso não tem nenhum tipo de valor.
As boas obras, agora para a gente entender. As boas obras é aquela que nós fazemos como reconhecimento daquilo que Deus fez por nós. Eu sei que Cristo me amou, eu sei que Deus enviou o seu Filho Jesus na cruz para me salvar, e em resposta daquilo que Deus fez por mim, eu me disponho a servir, eu me disponho a cantar, eu me disponho a pregar. Eu não faço esperando receber algo, mas eu faço por aquilo que eu já recebi. Essas são as boas obras. Quando o apóstolo João, ele usa a expressão que o crente deve praticar a justiça, é nesse sentido. Porque a gente pode entender praticar a justiça no sentido de tratarmos a todos da mesma forma, não fazendo acepção, sermos honestos, sermos retos. Ok, tem também esse aspecto, mas a prática da justiça significa o seguinte: a justiça de Deus já se manifestou em nosso favor por meio de Cristo Jesus. Ele tomou sobre si todos os nossos pecados, Ele pagou a nossa conta, e Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a vida eterna e o seu eterno perdão. Como resposta disso, eu passo a viver como crente, a obedecer a palavra de Deus, a praticar atos que glorifiquem o seu nome. Para que nós permaneçamos, amados irmãos, firmes na fé, nós precisamos praticar a justiça. Nós precisamos fazer boas obras. É de suma importância que você entenda nessa noite a importância do seu engajamento, do seu envolvimento na igreja. Você não pode se engajar na igreja ou se envolver na igreja pensando em algo que Deus pode fazer por você, ou por causa da sua tradição familiar, ou por causa de um costume que a nossa igreja tem, ou porque você quer reconhecimento das pessoas que estão ao seu lado. Não faça isso em nome de Jesus. Pessoas, guardem bem isso, pessoas que estão na igreja para servir aos homens, saem da igreja quando não recebem o reconhecimento dos homens. E é por isso que nós encontramos hoje tantas e tantas pessoas feridas, que passaram por muitas igrejas e hoje estão fora da igreja. E eu costumo aqui durante a semana receber várias pessoas, e eu ouço depoimento de algumas pessoas que dizem o seguinte: olha, pastor, eu estou cansado de igreja, eu estou ferido com a igreja. E alguns até em prantos dizem: olha, eu fiz tanto pela igreja e ninguém me reconheceu. Sabe por que sofre? Porque a motivação estava errada. Motivação errada traz sofrimento, motivação errada traz frustração, motivação errada traz dor. E pessoas por causa disso acabam saindo da igreja, se afastando da igreja, porque tinham a motivação errada. Você vai permanecer firme na sua fé, se a sua motivação de servir for correta. Sirva por causa de Jesus. Trabalhe na igreja por causa de Jesus. Arregace as mangas, soe a camisa, seja uma pessoa comprometida com a igreja por causa de Cristo Jesus. Homem nenhum, pastor nenhum pode dar a vida eterna, pode te salvar. É por Ele, é para Ele que são todas as coisas. Para Jesus. Um aspecto importante que eu quero destacar aqui, e é um combate, amados irmãos, em nome do Senhor Jesus, ao comodismo que toma conta de muitos na igreja. E talvez você se encontre nessa situação. Nós temos muitos crentes que são crentes apenas de domingo, que não se envolvem,
que não participam, que não trabalham. Crente só de domingo, e de domingo à noite, é crente frio e apático. O trabalho, igreja, é para nossa segurança. O trabalho na obra do Senhor, quando fazemos pela motivação certa, traz conforto ao nosso coração, traz firmeza. A Bíblia, ela nos chama ao trabalho. Cristo nos chama ao comprometimento com a sua igreja, com o envolvimento. A gente hoje tem muitas pessoas que apenas assistem. Aí eu vou na igreja assistir o culto, nem participam, mas assistem o culto. Amados irmãos, pessoas que vivem assim, vivem uma fé débil, são fracos, são meninos agitados pelo vento, levados por todo tipo de doutrina. Mas quando um crente trabalha, está envolvido, está abraçado na igreja, essa pessoa tem segurança. Eu já disse isso que eu aprendi com um velho professor de seminário, vou repetir isso, e guardem isso: crente que não trabalha, dá trabalho. Deus não te chamou para ociosidade, Deus te chamou para frutificar. E a boa árvore é aquela que dá o quê? Bons frutos. A boa ovelha é aquela que dá bom material também. Coloque a sua vida hoje diante de Deus. Meu objetivo, a minha oração, em nome do Senhor Jesus, é que você permaneça firme na sua fé. Que você não faça parte das estatísticas tristes, daqueles que são hoje desigrejados, daqueles que correram atrás de movimentos, de modismos e ministérios e que estão afastados do caminho do Senhor. Nós, nessa noite, vimos 4 formas de nós permanecermos firmes em nossa fé. Primeiro, permaneça no Evangelho. Segundo, permaneça na unção do Espírito Santo. Doutrina, Evangelho, a unção do Espírito Santo, buscarmos sermos cheios do Espírito Santo. Terceiro, permaneça firme em Jesus. Sirva por Jesus. Trabalhe por Jesus. E em quarto e último lugar, que a sua vida seja cheia de boas obras. As boas obras são aquelas que a gente faz para a glória de Deus. Crente que é operoso em boas obras é crente seguro, que fica firme na fé até o fim. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé. Vamos orar. Presbítero Arsênio, venha orar em favor da igreja. Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito nos incomode, meu Pai, e nós possamos estar, Senhor Deus, buscando, Senhor Deus, fazermos a boa obra, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu nome, meu Pai. Nós possamos estar, Senhor Deus, tirando de nós todo, Senhor Deus, o eu, todo, Senhor Deus, o buscar reconhecimento, meu Pai, para si, Senhor Deus, nós possamos estar buscando reconhecimento para o Teu nome, meu Pai, buscando glorificar e louvar exclusivamente o Teu nome, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, que nós rogamos que nós possamos estar, Senhor Deus, saindo daqui, Senhor Deus, e vivendo, Senhor Deus, aquilo que nós pregamos, e vivendo, Senhor Deus, aquilo que nós aprendemos da Tua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus, nós buscamos a Tua direção para nossas vidas. Amém, Senhor. Ainda em pé, irmãos, vamos louvar ao Senhor. As promessas do meu Salvador.
Nós vamos orar agora. Se você tem algum pedido de oração especial, uma situação que você está vivendo e que você precisa realmente da intervenção de Deus, do milagre do Senhor na sua vida, gostaria de chamar você aqui à frente. Nós vamos orar por você nesse momento. Se você tem vivido alguma situação especial, se você precisa da graça de Deus, vem aqui à frente, nós queremos orar por você, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar. Pai, nós queremos, ó Deus, apresentar a vida dos teus servos, das tuas servas, ó Deus, que aqui estão, ó Deus, porque precisam da tua graça, precisam, ó Deus, da tua providência, precisam, ó Deus, do agir do Senhor sobre a vida deles, ó Pai. O Senhor sabe, ó Deus, quais são as lutas e os problemas, ó Deus, que eles têm enfrentado. Ó Pai, rogamos, ó Deus, que o Senhor dê saúde, restaure, ó Deus, o vigor físico, ó Deus, daqueles que tanto precisam, ó Pai, da tua graça, Senhor. Colocamos também, ó Deus, a vida dos familiares, dos entes queridos, Pai. Traz restauração, ó Deus, no lar. Traz restauração, ó Deus, na família, ó Pai. Nós clamamos, ó Deus, e pedimos, ó Pai, estas bênçãos, Senhor. Supre, ó Deus, também as carências e as necessidades emocionais, ó Deus, dos teus filhos, ó Pai. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha derramar sobre estes, ó Pai, as tuas bênçãos. Conforta o Senhor, consola-os, ó Deus. Que eles possam, ó Deus, sair daqui desta noite, ó Deus, renovados, tomados, ó Deus, de plena alegria no Senhor, ó Pai. Ó Deus, nós te buscamos porque sabemos que Tu és um Deus presente, um Deus que ouve as nossas orações, um Deus que se compadece de nós, um Deus que se sensibiliza com a necessidade daqueles que são Teus filhos, ó Pai. Ó Deus, atende, ó Deus, o clamor do Teu povo, a necessidade daqueles que Te buscam, ó Pai. Colocamos, ó Pai, a vida destes e de toda a Tua igreja diante do Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Que a Tua graça, ó Deus, esteja sobre o Teu povo. Que a salvação que há em Cristo Jesus reine para sempre em nossos corações. E que as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas sobre nós hoje e para todos sempre. Amém. A igreja pode se assentar. Convido as nossas